Boa tarde, eu sou a Sandra, psicanalista e pedagoga, e como sempre a minha contribuição é sempre voltada para a área da educação a partir da visão da psicanálise. Bom, eu quero falar sobre um assunto que seria a dificuldade da educação, que na realidade é um tema que está atravessando aí mais de um século, digamos que com a mesma problemática, né? Por que existe essa mesma problemática? Porque sempre houve e ainda há um enigma na educação. E esse enigma, ele atravessa todos os seres humanos em qualquer condição, seja na condição de pais, seja na condição de professores, seja na condição de aluno. Ocorre que existe um desejo profundo em todos os seres humanos. E esse desejo perpassa pelo nosso inconsciente, nos tomando enquanto seres, né? Toda essa questão de desejo inconsciente que cada um carrega acaba reformulando em toda uma bagagem emocional que se deve ser levada em consideração em toda atitude do ser humano. Quando se está em sala de aula, por exemplo, no quesito professor, a educação brasileira especificamente, ela é muito preocupada com a questão de conteúdos, de provas, de condição de medida de conhecimento de aluno, de uma forma muito, digamos, concreta, né? Esquece-se, por exemplo, o sujeito educador enquanto sujeito, enquanto pessoa, né? Ocupa-se um lugar no discurso, um lugar chamado professor, que tem que ter determinadas posturas, embasado em determinadas regras, que nem sempre consegue seguir um destino retilíneo. O que acontece é assim na educação. Nós enxergamos os alunos e os educadores como seres reais, seres concretos, seres unificados. Ao passo que a psicanálise entende e estuda o sujeito como um sujeito do desejo. Ele, enquanto sujeito do desejo, é um ser subjetivo. E todas as coisas inerentes ao ser humano é subjetivo. Isso, no entanto, não é levado em consideração na questão do processo ensino-aprendizagem. À medida em que todo o sistema se detém em conteúdos que tem que ser transmitido e via de regra de uma maneira sempre tradicional, né? Ignorando o quesito fundamental, que eu diria o mais importante, que seria a subjetividade de cada ser, seja ele educador, seja ele aluno, seja ele pais, seja ele toda a equipe pedagógica que envolve toda a evolução do processo ensino-aprendizagem. Bom, quando se leva em consideração a subjetividade de cada ser envolvido na educação, você consegue fazer uma leitura individual desse sujeito, entendendo que existe um desejo comandante em toda essa questão. Quando se ensina um conteúdo de forma tradicional, entendendo que o que está sendo ensinado vai ser aprendido da mesma forma que está sendo ensinado, o sujeito cai no erro sem perceber que está caindo nele. O professor ele tem um desejo, como os pais têm, como o ser humano em geral tem, de repassar aquilo que ele conhece para a criança e ele tem por objetivo que a criança entenda isso dessa mesma forma que foi passada. Acontece que a criança não repete exatamente como foi ensinado. A informação que a criança teoricamente pegaria, ela internaliza e transforma num conhecimento à sua própria maneira, a partir do seu próprio entendimento.
Isso é a subjetividade. Então, quando o professor ele ensina, ele não pode ser detentor do conhecimento. Ele tem que passar o que ele sabe na condição de sujeito do desejo, prestando atenção em si próprio, no primeiro momento, e num segundo momento, o que ele pode fazer é a observação do que o aluno apreendeu, do que ele tomou para ele enquanto conhecimento e de que maneira. Obviamente, nesse sentido, não vai ser exatamente como o professor ensinou, não é um código. São palavras também subjetivas, embasado em todo um desejo particular de cada um que está aprendendo. Então veja que a situação da educação se torna um tanto caótica nesse sentido, porque coloca-se diferentes metodologias, diferentes capacitação não só do profissional, mas capacitação física do ambiente, que se tem vários recursos, e não se trata disso. A questão do processo ensino-aprendizagem não se trata exatamente disso. Embora a psicanálise não seja a ciência mais indicada para dar conselhos, né? Ela não tem o que ensinar como uma receita de bolo. Faça isso, faça aquilo. O processo de passo a passo é esse ou aquele. Não existe uma regra a ser seguida, mas existem conceitos, onde no campo da linguagem tudo é subjetivo. E como para a psicanálise todo o inconsciente, que é o mais importante, é o que fala o tempo todo, é o que está na ponta da língua, é o que se estrutura enquanto linguagem e se manifesta o tempo todo. Então, a psicanálise, por esse caminho, ela entende que a educação tem que se limitar a observar o desejo inconsciente de cada um, não para capturar, mas para lançar aquilo que eu, enquanto educador, entendendo que também sou um sujeito do desejo e que pretendo passar algo para que faça valer a palavra, e a partir daí verificar o que deu, qual foi o resultado do aluno, o que ele aprendeu, dentro de todo um conceito subjetivo e inconsciente que se deve levar em consideração por parte da criança. Quando se chega nesse ponto de entender, o professor ele tem que ser sincero consigo próprio, né? Ele não pode usar metodologias entendendo que está fazendo aquele bem para a criança dentro daquela metodologia pronta que foi estudado a partir de qualquer que seja o aluno, menos o dele. Ninguém está dizendo que as metodologias são erradas e, claro, foram estudadas a partir de determinadas crianças. Então, as estruturas estão corretas. Só que aquele sujeito que foi estudado na época do desenvolvimento da teoria, obviamente não é o sujeito que está sendo ensinado naquele momento. Então, os educadores, eles são preparados a partir dos cursos de pedagogias, a partir do curso de pedagogia, para ensinar todas aquelas teorias prontas que foram avaliadas a partir de determinado sujeito, e quando chega em sala de aula, ele se depara diante de um sujeito único, que nunca foi visto antes, em nenhum estudo, porque cada um é sui generis, cada um é individual, e cada um tem a sua subjetividade embasada em todo um desejo. Não é à toa que todos os professores, quando se formam e saem do curso de pedagogia, geralmente quando chegam em sala de aula, o discurso quase sempre é o mesmo.
dizendo que, bom, na teoria o que eu aprendi é uma coisa, na prática é outra. Não é por acaso que os professores geralmente têm esse discurso, porque se depara com o novo em sala de aula. Embora conheça toda aquela teoria, embora tenha domínio sobre os assuntos estudados, não se tem a prática daquele aluno. Quando se fala que o professor e o aluno ensinam e aprendem junto, quando se fala que o processo ensino-aprendizagem está intimamente ligado numa paralela entre professor e aluno, o que a gente quer dizer é exatamente isso, que um aprende com o outro. O professor ele tem que aprender com o aluno e sobre o aluno. Aprender sobre o seu desejo, sobre o seu comportamento, sobre a sua forma de ser, sobre a sua forma, sua maneira de se haver com o seu próprio desejo. E ter claro em mente que ele próprio, em primeira instância, tem que se haver com o seu próprio desejo. Tem que entender que ele também é um sujeito do desejo e que há que se tenha uma permissão própria de entender qual é o seu desejo para ir além. Quando isso não acontece, geralmente o profissional, via de regra, se esbarra em uma série de objeções inconscientes que ele não consegue entender o teu próprio desejo, porque o desejo está ali o tempo todo e ele reveste com outras situações que não tem a ver com o desejo dele. E aí pode-se ter uma variável de explicações. Porque o aluno não presta atenção. Porque a escola não tem recursos. Porque o aluno tem problema em tal situação. Porque os pais são separados. Ou seja, porque o aluno é especial, então ele tem dificuldade de entender. E na realidade ele tem que se questionar primeiramente com relação ao próprio desejo. O que ele quer, de fato, enquanto sujeito do desejo? É aquela prática que de fato ele quer? E dentro do desejo que ele tem, o que importa não é exatamente o que ele ensina para o aluno. Claro que os conteúdos são importantes, é nele que se tem uma conclusão do que é passado enquanto valor para a criança. Eu não estou dizendo que o conteúdo não é importante, mas eu quero dizer mais que isso. Não é somente o que é importante, parte dos conteúdos, é como é ensinado. Não que ele tenha que ter uma metodologia brilhante, essa ou aquela, porque senão a gente cai de novo numa regra que em algum momento algum aluno não vai entrar. O que eu quero deixar claro é que tudo o aprendizado ele depende muito mais da forma com que o professor deseja ensinar, qual é o desejo dele, a forma com que ele se coloca enquanto sujeito do desejo para ensinar, é que vai de encontro ao aluno que também é sujeito do desejo. É a maneira com que ele se coloca frente ao desejo do aluno que se tem uma resposta do próprio aluno. E essa resposta teria que ser acompanhada e entendida, tendo certeza que também vai ser um resultado subjetivo, de forma que, em hipótese alguma, o professor vai conseguir capturar o que realmente foi ensinado e também o que realmente foi aprendido. Né? Ele consegue ter uma medida de conhecimento, de transmissão de conhecimento e devolutiva do aluno enquanto conhecimento, à medida em que ele admite que ele é um sujeito do desejo subjetivo, transmitindo algo para também um outro sujeito do desejo, que é um aluno, que também é subjetivo, ou seja, que implica em inúmeras variáveis e cabe a ele verificar o resultado do desempenho
daquele aluno com relação ao desejo dele e ao que ele aprendeu. Dessa maneira, a psicanálise contribui no sentido de um novo olhar para a educação. Não preocupado em conteúdos ou em metodologias ou em sofisticar determinados aparelhos que se põem na escola, enfim. Nesse sentido, pode-se haver um avanço desde que haja esse olhar, né? Vamos pensar nisso, vamos tentar enxergar o aluno como um ser subjetivo, e o caminho é uma incógnita que a gente descobre a cada dia, partindo do nosso desejo enquanto sujeito professor, dando um olhar também subjetivo para o sujeito aluno. Muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo.